O Inter prepara um reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre uma operação quase que de guerra para reforçar o elenco do técnico argentino na decisão contra o Ceará lá no Nordeste. E quero falar de uma boa notícia envolvendo finanças. Afinal, o Colorado quitou uma dívida e escapou de entrar na mira da FIFA visando um possível transfer ban. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, começando mais uma parada FIFA, aquela preparação, né, que o Inter vai ter de alguns dias de treinamento no CT do Parque Gigante para encarar o Ceará, naquele jogo que promete ser uma decisão para o Internacional, afinal, a tabela ajudou, mas o Inter ali segue na briga contra o rebaixamento. O Inter, neste momento, 15º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 37 pontos contra 35 do Vitória, que é o 16º, e contra 33 do Santos, né, que hoje é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, mas ainda, né, falamos sobre as possibilidades, né, de Juventude e Fortaleza reviverem dentro do campeonato. Tem jogos atrasados que serão disputados aí durante esta parada, e a gente, óbvio, fica de olho, atualizando tudo para você. E vou passar régua aqui no dia do Internacional em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Eu sempre digo para vocês aqui, né, multa parada pode te trazer complicações. Então, se você, né, tem alguma multa pendente, baixe o aplicativo da Zapay de forma gratuita no seu celular, né, seja Google Play ou Apple Store, e ali você consegue, né, fazer o pagamento de forma parcelada no cartão de crédito. E ainda por cima, né, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento, tá bom? Então baixa o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. É a dica do Colar aí neste conteúdo da Zapay, que é minha parceira, ó, de longa data aqui no canal, tá certo? Turma, quero falar sobre um reforço que o Inter está preparando para esta reta final do Campeonato Brasileiro. E aí, pode ser uma mão na roda em duas funções. Eu estou falando do lateral Bryan Aguirre, lateral direito argentino, que foi uma peça importante aí nos primeiros jogos do Ramon Dias, né? Teve aquele jogo maravilhoso contra o Botafogo, onde ele dá assistência para o gol do Alan Patrick, né? Ele tem alguma participação ofensiva, por mais que eu saiba, né, que o Bruno Gomes foi um dos melhores jogadores do Inter contra o Bahia no empate em 2-2 no último sábado. Mas a gente pode, né, com a volta do Bryan Aguirre, ter o Bruno Gomes como um jogador de meio campo, entrando na vaga do próprio Thiago Maia, que é um jogador bem irregular, né, formando dupla até com o próprio Thiago Maia e a saída do Luiz Otávio, já que o Inter tem, né, esta limitação na primeira função no meio campo. O fato é que o Bryan Aguirre está voltando, né, de uma lesão na região do pé, né, ele teve uma ruptura ali da fáscia plantar, né, alguma coisa nesse sentido, né, uma lesão que o Inter já tinha como prazo a volta dele pós-parada FIFA, né, para esse jogo do dia 20 de novembro, ou seja, daqui 10 dias, contra a equipe do Ceará lá na Arena Castelão, em Fortaleza, tá? Ele já está trabalhando, né, com a fisioterapia do clube e existe um otimismo muito grande nos bastidores para que ele esteja à disposição para esse confronto, né, tão decisivo lá no Ceará. Há um otimismo também, gente, com a operação que o Inter está fazendo para contar com 2 jogadores titulares, pelo menos para a comissão técnica, tá? E estou pegando como parâmetro o último jogo que foi o empate contra o Bahia. Estou falando de Carboneiro e Rafael Borré, que foram convocados, né, pelo técnico Néstor Lourenço para 2 amistosos da seleção da Colômbia contra Nova Zelândia e Nigéria, né? Esses jogos que vão acontecer, né, no exterior, tá? Então eles jogam no dia 15 e no dia 18. Dia 15 tem Colômbia e Nova Zelândia e no dia 18, né, tem Colômbia e Nigéria, né, que são amistosos preparatórios aí para a Copa do Mundo do ano que vem, né? Ou seja, é muito complicado tu tirar jogadores da convocação agora, porque é a chance deles aparecerem para o treinador e conseguirem, né, estar convocados para o Mundial do ano que vem. O Inter monta, tá, uma operação para trazer esses 2 jogadores para o Nordeste. O jogo é dia 18, né? Então termina o jogo possivelmente dia 18 de madrugada, então eles teriam todo dia 19 para fazer esse deslocamento até o Nordeste brasileiro e ficar à disposição para o jogo do dia 20. Talvez nem voltem a Porto Alegre, já saem direto, né, do local da partida pro estádio, né, da Arena Castelão, pro hotel da concentração do Inter, que fica lá geralmente
no Hotel Gran Marquise, né, na beira-mar ali de Iracema, se não estou enganado, né, em Fortaleza. Então deve ser a logística. Então o Inter, né, espera contar com eles e vamos lá, né? O Carboneiro tem sido um diferencial do Inter, mesmo que tenha começado 2 jogos do banco de reservas contra o Atlético Mineiro e também contra o Vitória, entrou no intervalo, né? E jogou muita bola, né, nos últimos jogos aí, em especial contra a equipe do Bahia, fez aquele golaço que foi mal anulado pela arbitragem, e o Borré ainda é o centroavante titular que o Inter tem, né? E que tem que chamar a responsabilidade muito também por quem pelo custo-benefício, né, que ele tem, pelo alto salário que ele tem. É o momento do Borré aparecer e começar a decidir as coisas ao nosso favor. Aproveitando, gente, já que falamos muito aí no final de semana, né, sobre a necessidade de pautas positivas, né, de alguma coisa, né, uma situação acho que é bem importante da gente falar aqui, porque o nome do Inter tá na lama, né, e muitos estão sujando o nome do Internacional em questão, né, de falta de pagamentos, né? A gente vê o Racing cobrando o Inter, a gente vê o Flamengo cobrando o Inter, a gente vê outros clubes aí, né, que estão entrando com processos contra o Internacional, e um deles foi o Lanús, né, justamente na contratação do Bryan Aguirre, né, lateral direito, que foi contratado em setembro de 2024, tá? Então o Inter pagou a parcela que estava pendente, tá, da compra do Bryan Aguirre, né, nos últimos dias. O valor original, tá, era de $100 mil e o câmbio estava fixado em 5,65 por dólar. Tá? Isso é uma negociação habitual que acontece, né, até para ter uma trava, né? Se o dólar sobe muito, é ruim para os clubes que compram. Se o dólar cai muito, é ruim para os clubes que vendem. Então, né, se fixou em 5,65 na cotação do dólar. Tá? Então, $100 mil, né, vezes 5,65. O Inter ainda pagou uns juros, né, pelo atraso da parcela, e também, né, a questão jurídica, né, a parte dos advogados, que teve uma custa processual. Então, né, o Inter conseguiu evitar, né, uma ação na FIFA que poderia gerar um transfer ban. Então a gente está falando, gente, de um valor total, né, da compra do Bryan Aguirre de $1,4 milhões. Se a gente for converter, quase $8 milhões, tá? Foi uma parte do valor paga à vista, 3 parcelas de 100 mil, agora todas quitadas, então o Inter não tem mais nenhuma pendência com o Lanús da Argentina. Então tomara que a gente consiga resolver, né, as outras pendências, em especial com a do Thiago Maia, né, que é junto ao Flamengo, que é o clube mais midiático do Brasil, então acaba tendo uma repercussão maior e acaba, né, ficando essa pecha de clube mal pagador, de caloteiro, que pode prejudicar, por exemplo, a reformulação que o Inter vai fazer no plantel do ano que vem, que visa aí, né, liberação de jogadores, contratações de outros. Quem é que vai querer fazer negócio com o mal pagador? Né? Você, quando vai comprar qualquer coisa, tenho certeza, né, que entra no site do Reclame Aqui, né, que vai buscar referências, né, sobre o site que está vendendo aquele produto que você deseja. No futebol não é diferente, né? Então é um risco, né, que a gente vai correr, e que bom, né, que as dívidas, né, estão sendo pagas. Pelo menos é o que a gente espera nesta reta final aí da gestão Barcelos, né, que já afundou o Inter dentro do campo. Ainda há tempo de salvar fora das 4 linhas. Tá certo, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, com decisões, reta final. Quem serão os 4 que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Tem o Criciúma em campo, né? O Tigre tentando, né, subir. Tô torcendo muito para que o Criciúma consiga, né, esse acesso para a Série A do Brasileirão. E tô dando uma olhada aqui também, gente. Tem outros jogos da Série B. Chapecoense e América Mineiro, que jogam hoje à noite. A Chape também lutando para subir. E o Botafogo de São Paulo jogando contra o Amazonas. O Criciúma jogou ontem e ganhou, tá, do Atlético Goianiense por 1-0, gol do Jonathan Robert, tá? Até acho que vale a curiosidade, né, sobre a tabela do Brasileirão, pra gente ver quem é que tá subindo, né, nesse momento. Deixa eu pegar a tabela aqui certinho. Curitiba, Atlético Paranaense, Remo e Chapecoense, tá? Então, reta final pegando fogo, e você sabe, né, qualquer jogo fica mais emocionante no site da KTO. kto.bet.br. Casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!